E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então ao meu vídeo de atalhos aqui, muito prometido do Final Cut Pro. Se vocês ainda não viram o vídeo de atalhos se tu edita com Premiere, o vídeo está linkado aqui em cima. Esse vídeo já foi lançado agora para quem edita com o Final Cut. Como eu tenho muito conhecimento com os dois softwares, são os dois softwares que eu já utilizei e utilizo para editar meus vídeos, tá aqui a versão de Final Cut também para vocês. Nesse vídeo eu vou passando atalho por atalho, mostrando a aplicação de cada atalho e por que eu escolhi a tecla específica para personalizar esse atalho. Mas se vocês quiserem a lista completa, ela tá aqui na descrição, se vocês gostarem de como eu mapeio as teclas do meu teclado. E pessoal, essa é apenas uma aula lá dentro do nosso curso de Final Cut, então a gente tem muito mais. O curso ele realmente se propõe a ser um grande dicionário de todos os conhecimentos de edição de vídeo que eu tenho até hoje. Isso é apenas um dos cursos dentro do nosso Videoflix. Então o link do Videoflix está aqui embaixo para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso curso. Vou começar essa nossa terceira etapa aqui no curso. Eu vou começar com uma das aulas mais importantes e uma das aulas que mais me diferenciou e onde eu dei o maior salto de conhecimento dentro de edição de vídeo, que são os atalhos. Aqui no curso eu sempre vou procurar bater nessa tecla com vocês, nessas teclas de atalhos, para que vocês usem o máximo possível os atalhos no programa de vocês. Isso agiliza muito o nosso processo de edição. E quando nós viramos editores mais ágeis, a gente consegue pegar mais trabalho, a gente consegue produzir mais e a gente consegue produzir melhor. Os atalhos são assim, ó, de longe, uma das melhores coisas que eu aprendi e que eu otimizei no meu tempo. Eu tenho vários atalhos aqui, na verdade eu vou passar a lista para vocês dos que eu mais uso e por que eu uso eles. Porque uma lista vazia, sem aplicação, eu acho que não tem muito sentido. Mas qualquer coisa, a lista está aqui na descrição para vocês, para fácil acesso, mas eu recomendo que vocês assistam esse vídeo para ver a aplicação prática para cada um desses atalhos que eu utilizo e como pode entrar no workflow de vocês, certo? Aqui, pessoal, a gente tem alguns atalhos padrões do programa onde eu remapeio algumas teclas. Todos os atalhos vão aparecer na tela à medida que eu vou falando para vocês e os atalhos que tiverem asterisco são atalhos que eu customizei, que eu acho que o padrão do software não é muito intuitivo, não é muito bom. Então eu remapeei umas teclas para que fiquem melhor na minha utilização. Qual é a minha regra assim de remapeamento de teclas? Por que eu mudaria a que está no padrão do sistema para uma tecla customizável minha? Bom, a maioria delas eu deixo padrão do sistema porque eu acho que já funciona muito bem. Mas algumas delas eu vou fazer porque às vezes é uma combinação de botões que eu tenho que tirar a minha mão do trackpad. Por exemplo, corte, ferramenta de corte que a gente faz muito, né? Que a gente vai cortar o nosso vídeo. É uma combinação de teclas que eu tenho que tirar a minha mão do trackpad ou do mouse para fazer isso. Eu prefiro deixar isso numa mão só, numa tecla só, onde a gente possa fazer a combinação com uma mão ou apertar somente uma tecla. E como de longe é uma das ações que a gente vai mais fazer no software, eu prefiro que nem seja combinação de teclas. Eu prefiro que eu aperte uma tecla e eu faça essa ação. E outra coisa, as ferramentas que eu mais utilizo no computador, se vocês olharem o teclado de vocês, a gente tem a nossa mão direita no mouse ou no trackpad normalmente, e a gente tem a nossa mão esquerda na região esquerda do teclado. Então, de longe, as teclas que eu vou mais usar vai ser essas teclas da parte esquerda, como Z, X, C, W, Q, que daí a gente vai passar por todas elas. Mas essa é a minha regra para a gente remapear as teclas. Bom, pessoal, então eu vou começar com os atalhos mais padrões que a gente tem no sistema, até que vocês estão bem familiarizados, que é, por exemplo, assim, o Command C, que é para copiar, Command V para colar, certo? A gente tem o Command X que recorta em vez de copiar, né? E daí a gente pode também apertar o Command V de novo para colar. A gente também tem essa opção que eu utilizo muito, que é o Command Z, que ele desfaz a ação. Então eu posso desfazer as ações que eu fiz aqui, ó, meu copiar e meu colar. E a gente também tem o Command Shift Z, ele refaz as ações, ou seja, se eu desfiz uma ação e eu quero refazer ela, Command Shift Z ele refaz. A gente também tem aqui dentro do programa o Command I, que é o atalho para abrir a nossa janela de importação. A gente tem o atalho Command O, que é se eu quiser abrir uma biblioteca, na verdade ele abre essa opçãozinha aqui dentro do programa, que é Command O, ele vai abrir para a gente selecionar as bibliotecas que a gente tem, se a gente quiser abrir mais de uma biblioteca, ou se a gente quiser criar uma nova biblioteca, que é a ideia do nosso projeto aqui dentro do Final Cut. Essa aqui para voltar. O Option N, ele vai criar um novo evento, que nem esses eventos que a gente tem aqui do lado. Então, Option N cria um novo evento. E o Command N, ele vai criar um novo projeto, ou seja, um novo arquivo de linha do tempo, que nem a gente tem aqui. Por exemplo, aqui ele abre essa janela, se a gente clicar OK, a gente cria um arquivinho de linha do tempo aqui, que nem a gente tem esse aqui, Timeline, onde a gente edita os arquivos. Bom, agora umas coisas bem importantes aqui em relação à nossa linha do tempo, alguns atalhos aqui dentro dela. Olha só, se a gente apertar barra de espaço para começar, é o play, barra de espaço de novo, é o pause. Mas a gente tem algumas ferramentas que otimizam a nossa velocidade de trabalho. O L, pessoal, a gente vai dar play para frente. Se a gente apertar L mais uma vez, ele vai tocar em duas vezes.
depois em 4, depois em 6 e assim sucessivamente. Se a gente apertar o L várias vezes, ele vai aumentando a velocidade do playback. L uma vez, toca em velocidade normal. 2 vezes, toca mais rápido, mais rápido, mais rápido. Esse clipe aqui parece estar em câmera lenta, mas é porque ele realmente está em câmera lenta. Então essa é a velocidade real dele. E a gente tem o K para o pause. Se vocês olharem para o teclado, você tem o J, o K e o L. Ou seja, o L vai para frente, o K é o pause, pensem num controle remoto mesmo, e o J, ele toca reverso. E o J, ele também tem a mesma propriedade do nosso botão L, que é, eu aperto o J uma vez, ele toca em uma vez de velocidade reverso. 2 vezes, 2 vezes. 3 vezes e ele vai aumentando a velocidade conforme a gente vai clicando mais. Então, pessoal, aqui vai aparecer a nossa primeira tecla, onde eu remapeei ela, pelo motivo que eu expliquei para vocês no início do vídeo, que é as nossas teclas de corte. Eu só vou organizar aqui para a gente enxergar melhor. Vocês lembram quando a gente estava lá no módulo 2 e a gente estava vendo um pouquinho das ferramentas de corte? Bom, o Z eu coloquei para dar um trim all, ou seja, cortar tudo. Ele vai cortar tudo que estiver em linha. Se tiver 6 clipes um em cima do outro, ele vai cortar os 6, vai cortar todo mundo, vai atorar tudo. E o X, pessoal, que é a tecla logo do lado, ele é o botão de corte, mas ele é o corte só daquilo que está selecionado. Ó. Cliquei aqui, ele vai fazer um corte só no vídeo que está selecionado. Os outros dois estão intactos. E se não tiver nada selecionado e eu apertar X, ele sempre vai cortar o vídeo da nossa linha principal aqui de baixo. Então, eu vou apertar X aqui e ele vai cortar sempre a minha linha principal, certo? Bom, pessoal, a gente pode dar o zoom na nossa timeline no trackpad fazendo um movimento de pinça, né? A gente faz pinça para dentro para a gente dar um zoom out e pinça para fora para a gente dar um zoom in. Mas também, pessoal, quando eu estou editando com o mouse, é difícil eu ficar indo para o trackpad e voltando para dar o zoom dessa forma. Então, outra forma que eu gosto de dar o zoom na linha do tempo é com os botões 1 e 2. Então, 1 dá o zoom in, 2 dá o zoom out. Tem que apertar várias vezes, daí ele vai dando o zoom mais rápido. E outra coisa, pessoal, se a minha agulha estiver aqui, ó, ele vai com base nessa agulha vermelha que a gente tá. Se ela tá aqui, a gente vai dar o zoom aqui, nessa parte. Zoom out também com base na nossa agulha aqui. Se não tiver nenhuma agulha na timeline, só a nossa agulha de referência, ele dá o zoom in com base na nossa agulha de referência. Aqui também, pessoal, um atalho que eu utilizo muito, que é a gente tá com um zoom in, a gente tá trabalhando só numa parte do nosso projeto e a gente quer já visualizar ele inteiro, como é que tá a nossa estrutura. Shift Z. Ele dá o zoom to fit, que seria o zoom para encaixar. Ele encaixa todo o tamanho da minha linha do tempo na parte inteira aqui do programa de forma que eu possa ver. Vou pegar aqui esse nosso trailer que a gente fez aqui, né, juntos na nossa aula. E, por exemplo, aqui, ó, eu tô com um zoom aqui, tô trabalhando no início do clipe. Eu quero ver todo o clipe como ficou, Shift Z. Ele vai dar o zoom para encaixar na nossa linha do tempo. Outra coisa aqui bem importante, pessoal, também. As setas horizontais são as setas que, com base na nossa linha vermelha, aqui, ó, a agulha vermelha, eu sempre vou dar o comando e ele sempre vai partir da agulha vermelha. Então, se eu apertar setas horizontais, ele vai pular frame a frame esse vídeo, ó. Cada seta horizontal que eu apertar é frame a frame. Para trás também é a mesma coisa. Por que eu utilizaria isso? Às vezes quando a gente está fazendo corte fala e a gente deixou um frame a mais ou um a menos, esse ajuste fino aqui é uma das coisas que vocês mais vão usar de longe. Vocês vão chegar aqui, vocês vão dar um pause, vocês pararam um pouquinho depois. Volta 3 quadros na mão ali, na seta horizontal e dá o corte. Então esse atalho é o que vocês mais vão utilizar de longe. O atalho das setas para cima e para baixo, em contrapartida, ele vai para cima para o clipe anterior, para o início do clipe ou final do clipe anterior, ou corte no vídeo de vocês anterior, e a seta para baixo para o posterior. Ó, tô apertando para baixo, ele está navegando por todos os cortes do meu vídeo. Tô apertando para cima, ele também está navegando na direção oposta. A minha ferramenta de seleção, pessoal, que é o que fica selecionado 90% do tempo, que é o mousezinho aqui onde a gente pode clicar, selecionar, a gente pode arrastar os arquivos. Essa ferramenta de seleção eu deixo o padrão do programa, que é o botão A. Só vou mudar aqui para uma outra ferramenta, ó, o íconezinho ali, vocês conseguiram ver que o ícone do mouse mudou. Se eu aperto A, eu volto para minha ferramenta de seleção. E aqui já falando das outras ferramentas, ferramenta Y, pessoal, é minha ferramenta de range. Para que eu utilizo isso? Vamos supor que eu quero exportar uma parte do meu vídeo, mas não quero exportar todo ele. Eu vou selecionar essa ferramenta de range e a gente vai colocar ele aqui. Eu estou clicando e arrastando e ele vai selecionar essa parte do vídeo. Se eu for clicar para exportar esse vídeo aqui, essa timeline, ele vai dar somente a parte que está selecionada dentro do range. Ele também funciona com outras opções que a gente vai ver mais à frente, que é, por exemplo, assim, ó, eu clico range aqui dentro de um clipe e eu vou baixar o volume, ele vai baixar o volume só da parte que o range está selecionado e já vai automaticamente fazer keyframes pra gente, para ele baixar o volume somente nessa parte. Isso é uma dica, mas daí a gente vai ver também mais à frente. A para voltar para nossa ferramenta de seleção. Eu também tenho uma outra ferramenta que eu utilizo bastante, que é a ferramenta T, que é de deslizar. Por exemplo, assim, ó, vou voltar aqui para minha seleção. Vamos supor que eu fizesse um corte aqui, mas que essa parte não tenha ficado tão certinho. Eu queria um pedaço um pouquinho mais na frente desse clipe. Em vez de tu alongar o clipe aqui
e tu diminuir ele aqui para pegar a parte mais da frente dele, tu pode usar a ferramenta T, que daí tu vai clicar e arrastar e daí tu vai jogar o clipe mais para frente ou mais para trás. Então tu tem essa ferramenta aqui sem alterar o tamanho do teu corte. Encaixou na parte certa do teu vídeo, mas o vídeo cortado não tá no corte bem certo. Tu tem que colocar o cortezinho um pouquinho mais para frente dentro daquele vídeo. Tu clica e arrasta, como eu mostrei aqui para vocês, ó. Vou colocar uma parte mais da frente desse vídeo aqui. E vocês conseguem ver que o preview, esse preview aqui, o que ele me mostra, pessoal? Um quadro da esquerda aqui, ele me mostra o primeiro quadro que vai começar esse vídeo e o da direita me mostra o último quadro que ele vai terminar esse vídeo, ou seja, o quadro daqui e o quadro daqui. Certo? Ferramenta de seleção para tudo, de selecionar tudo na linha do tempo, é a minha ferramenta Command A, mas eu também remapeei essa tecla, pessoal, para ser no W, ou seja, seleciono tudo só clicando no W. Aqui no programa funciona exatamente na mesma forma do Finder. Se eu quiser selecionar esse arquivo e esse arquivo juntos, segura Command e seleciona o outro, e quantos tu quiser com o Command selecionado. Uma ferramenta de corte que eu utilizo bem frequentemente é aquelas que vocês viram lá na montagem do nosso vídeo, que é ele corta e tira tudo do final do clipe. Vamos supor que eu queria que o meu clipe terminasse aqui. Em vez de eu vir aqui, apertar Z, vim aqui e deletar o meu clipe, eu vou desfazer essa ação aqui, que é várias ações que a gente faz, eu aperto a minha tecla E, por exemplo, porque eu quero tirar tudo que está depois da minha agulha, então eu vou vir aqui, eu aperto E ele vai tirar tudo que está depois da agulha. A mesma forma que se eu quiser tirar tudo que está antes, vou colocar minha agulha aqui, por exemplo, vou clicar aqui Q, né? E ele vai cortar tudo que está antes da minha agulha. Então, o Q, ele corta tudo que está antes e o E, ele corta tudo que está depois. E daí tem o W ali no meio, né? Que é a ferramenta de selecionar tudo. E aqui é que entra o pulo do gato. Por exemplo, pessoal, quando eu estou cortando fala, vamos pegar aqui até um diálogo aqui, ó, sincronização. A Laís está falando. E daí aqui ela está falando e ela erra as falas, certo? Eu poderia clicar em Z, vamos supor, e daí eu vou continuar aqui, ó, e essa fala aqui, ó, essa fala aqui ela não é para ir. Então eu aperto Z, aí eu tenho que selecionar essas duas partes e apertar Delete para ir para a próxima fala. Isso é uma ação meio trabalhosa de se fazer. Então, à medida que eu vou rodando o vídeo, por exemplo, eu aperto Play aqui, ó, o vídeo está rodando, eu vou apertar L para rodar mais rápido e vamos supor assim, ó, essa parte aqui, ó, essa mesma parte, em vez de eu apertar Z para deletar tudo que está aqui, porque não é o que eu quero, eu vou apertar um Command Z, ó, eu vou apertar W, que ele vai selecionar toda a minha timeline, e eu vou apertar Q, e ele vai cortar tudo que está antes. Mas não poderia apertar só Q? Não, porque se não está selecionado tudo, o Q ele só vale para minha linha principal. Então ele vai cortar o meu vídeo principal e vai arrastar tudo que está junto com ele para cá. Então as coisas vão ficar se acavalando na linha do tempo. Então é importante que, se vocês quiserem usar essa ferramenta do Q e do E, que é cortar para frente e cortar para trás, que tenha tudo selecionado. Na verdade, só precisaria desses dois selecionados para o meu botão Q funcionar, mas é interessante que vocês, tipo, eu não vou trabalhar com mouse, normalmente eu só estou trabalhando no teclado aqui, apertando L para reproduzir e fazendo os cortes na mão. Então eu não gosto de ficar indo e voltando para o mouse, então eu já tenho bem a mão. W seleciona tudo, Q corta antes, ou, por exemplo, aqui, W seleciona tudo e E corta tudo para frente. Certo, pessoal? E vocês não precisam utilizar isso se vocês estiverem cortando uma faixa simples. Por exemplo, aqui na nossa timeline, se eu apertar o Q e o E, sem estar tudo selecionado, ele vai cortar isso. Mais uma coisa importantinha aqui do Q e do E, pessoal. Com o Q e o E, ele não vai ter base com a nossa agulha principal. Só se a gente tiver só a agulha principal ali. Se a gente estiver trabalhando com essa agulha vermelha aqui, que a gente vai ver na nossa próxima aula, essa dinâmica das agulhas aqui dentro da timeline, se eu tiver com a minha agulha vermelha, o meu Q e o meu E, e na verdade quase todas as coisas vão funcionar sempre com base na agulha vermelha. Se eu apertar o Q aqui, ele não vai fazer ação aqui na agulha branca, ele vai fazer ação aqui, ó. Apertei o Q, ele fez ação na agulha vermelha. E daí ele jogou a agulha branca lá na agulha vermelha. Basicamente é isso, mas a gente vai entender isso na nossa próxima aula mais a fundo. Uma coisa que eu utilizo bastante, pessoal, também, e que vocês já viram eu utilizando algumas vezes, é o V para desabilitar e habilitar um clipe. Vamos supor que eu estou editando com duas linhas aqui e eu quero ver o que tem embaixo. Aperto o V, desabilita o clipe. Opa, aqui os clipes são muito parecidos aqui. Mas aqui eu acho que vai funcionar bem. Olha só. Aqui, ó. Aperto o V, habilita o clipe que tem em cima. Quero ver o que tem embaixo. Aperto o V, ele desabilita. Isso serve para áudio também. Se eu quiser, trabalhando com múltiplas faixas de áudio, eu quero ouvir só uma, desabilita as outras e aperto só naquela para ouvir só aquela. E V habilita de novo. E caso eu precise, mas isso é muito raro acontecer, o B, eu deixo a minha ferramentinha de Blade. Porque daí eu posso vir aqui, ó, manualmente, eu vou clicando e ele vai cortando o meu vídeo com a ferramenta B. Mas normalmente eu faço isso no Z e no X. É muito raro eu utilizar essa aqui. Só para alguns
alguma coisa bem específica, talvez a gente esbarre numa dessas situações aqui dentro do curso. Bom, agora vamos para nossas ferramentas que são mais específicas de algumas funções que a gente vai ver dentro aqui do nosso curso em aulas específicas, mas acho interessante colocá-las tudo aqui na aula de atalhos. Primeira é R. R vai mostrar a velocidade do nosso clipe. Ele está em 100%. A gente vai entender que 100% é uma velocidade normal, tudo que tiver acima de 100% o clipe está tocando mais rápido e tudo que tiver abaixo de 100% o clipe está tocando mais lento. É o caso desse clipe aqui, que ele está em velocidade normal, não está com remapeamento de tempo. Se eu aperto R aqui, e na verdade esse aqui também está em slow motion, só que foi renderizado assim, mas aqui ele está em 100%. Se eu coloco esse número aqui, e agora a gente vai começar a entender isso aqui, ó. Quando eu clico nessa setinha aqui, eu tenho esse menu de slow e fast. E custom, né? E o normal. E aqui eu tenho alguns atalhos já prontos. O primeiro deles é o custom, porque normalmente eu não utilizo esses valores padrões aqui de 2 vezes, 4 vezes, o slow também aqui. Eu utilizo normalmente o slow de 40%, que é um slow bem particular. Para fazer o custom, que é essa nossa última função aqui, é como se eu clicasse nessa setinha aqui e viesse aqui em custom, ele abre essa janela aqui pra gente, Command R. Command R abre essa janela do custom, eu coloco o valor 40%, dou um Enter, aperto ESC para a janela sumir e ele está com um slow de 40%. Agora vocês conseguem ver que o clipe está tocando em slow motion, certo? Outras coisas, quero deixar o clipe na velocidade normal. N volta para a velocidade normal. E agora uns padrões do programa também que eu utilizo começando ali do S. S, ele vai tocar o clipe em 2 vezes de velocidade. O D, ele vai tocar o clipe em 4 vezes de velocidade. E o F, ele vai tocar o clipe em 8 vezes de velocidade. E o G, ele toca na metade da velocidade, 50%. Esses são os atalhos rápidos ali que eu remapeei para deixar ali, porque eu também utilizo essas velocidades rápidas e lentas bem aqui à mão, certo? Para a gente colocar o nosso Optical Flow de forma rápida, e vocês vão entender o que é Optical Flow na aula de Slow Motion, eu aperto Option H, ele aplica o Optical Flow e ele começa esse processo aqui, como dizer para desfazer, e a gente vai entender na aula de Slow Motion, uma das aulas vai ser dedicada somente ao Optical Flow e a gente entender essa ferramenta. A gente também pode fazer Speed Ramps, que a gente vai também entrar nas aulas posteriores, mas para a gente fazer uma divisão de tempo, por exemplo, assim, eu quero que só essa parte aqui do clipe, só para cada agulha esteja em slow motion e aqui esteja em velocidade normal. Aí a gente tem que adicionar um separador para a gente não precisar cortar o clipe. Então a gente vai apertar aqui Shift B. Shift B, vocês viram que ele separou essa linha aqui do tempo aqui em cima, e daí aqui eu posso clicar na barra de cima, ele já vai automaticamente selecionar isso aqui, e posso colocar isso aqui, por exemplo, em 400% e aqui em slow motion. Daí fica um efeito de speed ramp, que a gente vai ver mais avançado numa aula dedicada somente para isso. Se a gente quiser também frisar um frame, por exemplo aqui, eu quero que aqui dê um pause no vídeo, eu quero que segure essa imagem, Shift H. Shift H, vocês viram que colocou aqui Hold, e daí eu posso aumentar isso aqui, que é 0%. 0% significa que o vídeo está pausado, ó. Ele está parado nesse momento, e quando ele começar ali de novo nos 50%, ele começa a tocar em slow motion. Bom, pessoal, então esses são meus atalhos de remapeamento de tempo e tudo a ver com slow motion e tal. Agora a gente vai para um dos últimos atalhos, onde a gente também vai entender nas próximas aulas. O alinhamento de clipe, que eu quero fazer uma sequência a partir de um clipe que está na minha linha do tempo ou um grupo de clipes. Aí eu vou apertar Option G. Daí ele aparece esse nosso menu aqui para a gente fazer uma nova sequência a partir de um clipe da linha do tempo. Vamos entender mais à frente também. Pessoal, por exemplo assim, ó, tô copiando e colando aqui. Eu quero fazer um grupo dessas layers aqui, ó. Vamos supor que eu quero juntar elas e em vez de eu arrastar cada uma, ou a gente vai ver essa ideia do grupo de layers mais pra frente. Eu vou selecionar as 3 layers e vou apertar Command G, ele faz um grupo sólido dessas layers. Então daí eu posso arrastar pelo programa. A gente vai entender para que serve os grupos mais à frente. E pessoal, a gente também vai ver isso mais à frente. Vamos supor assim, eu quero tirar este clipe aqui da minha linha principal, eu quero que ele esteja numa linha superior, mas eu não quero que nada se mova no projeto, porque vamos supor o seguinte, ó, vou fazer um exemplo prático aqui para vocês, ó. Copiei e colei esse clipe aqui no meio. Se eu tirar esse clipe daqui, como a timeline é magnética, tudo vai juntar, ou seja, vai mover todo o meu projeto lá, pode bagunçar alguma coisa. Eu quero só levantar esse clipe aqui, mas eu quero deixar minha linha do tempo intacta. Como a gente faz isso? Option Command para cima. Ele vai levantar esse clipe da linha do tempo e ele vai estender essa nossa barra cinza aqui, que é uma barra preta no programa, para ele não bagunçar o nosso projeto para frente, caso a gente precise fazer essa função. A gente vai ver aplicações mais práticas também aqui dentro do curso para essa ferramenta. Para a gente adicionar esse nosso bloco preto, eu acredito que eu já tenho falado para vocês na aula anterior, eu coloquei U também aqui para isso, que a gente adiciona um tempo X aqui e a gente pode estender ou encolher essa barra preta se a gente precisar também. Quero adicionar um espaço preto aqui no meio do vídeo, por algum motivo. Ele corta o vídeo e automaticamente adiciona um espaço preto e a gente pode remapear o tempo ali para quanto tempo a gente quer que esse espaço preto fique. Seleção de entrada e saída, que a gente também vai ver isso que pode ser feito aqui nos nossos clipes. Por exemplo, assim, eu quero só uma parte desse clipe aqui. Eu vou apertar I para selecionar o meu ponto de entrada, ou seja, o clipe vai ser a partir daqui. Eu vou apertar O
para o meu ponto de saída, ou seja, ele vai daqui, da entrada, até aqui a saída. Se eu arrastar isso para a linha do tempo, ele vai me arrastar só a parte que está selecionada. In point, out point. Por isso que é padrão I e O em várias coisas. A gente pode fazer isso também aqui na linha do tempo. Eu posso clicar aqui e apertar I, e eu posso apertar O, e ele vai fazer como se fosse aquela minha ferramenta, que vocês lembram do Y, que é a minha Range Tool, né? Que é a minha ferramenta de seleção, ele faz essa mesma função pra gente. Bom, pessoal, tem uma coisa aqui que a gente já viu, Command C, Command V, né? Se a gente copiar esse clipe aqui, vamos fazer uma colorização aqui rapidinho, só para vocês entenderem uma coisa. Ó. Só levantei aqui um pouco das sombras. E daí automaticamente ele ficou aqui com um efeito de colorboard, certo? E vamos adicionar aqui também uma nitidez aqui no nosso clipe. Então ele está com uma nitidez e uma colorização que não é colorização. Só joguei ele em cima e deixei o arquivo um pouco mais flat. Mas vamos supor o seguinte, a gente já sabe que o Command C ele copia, o Command V ele cola esse clipe e ele vai colar o clipe com os efeitos que ele está aplicado. Mas, pessoal, se a gente der, vocês viram que esse clipe aqui está com mais contraste do que esse aqui. Mas vamos supor que eu queira passar os efeitos desse clipe para outros clipes na minha linha do tempo. Vamos supor que eu colorizei um clipe, acertei a cor nesse e eu quero passar para os outros. Como é que eu faço? Eu vou apertar Command C para copiar o clipe mesmo, como se eu fosse copiar. E em vez de eu apertar Command V, eu vou apertar Option Command V. Ele vai colar todos os efeitos aqui, como vocês podem ver, ó, nitidez e colorização e também efeitos de som, ele vai colar tudo nesse outro clipe. Ah, mas eu não quero todos os efeitos, eu quero só tratamento de cor, eu não quero que ele cole a parte de som. Então vamos dar um Command Z aqui para desfazer. E para a gente colar somente alguns efeitos, daí a gente faz a seleção, a gente vai dar o Command C aqui, em vez de ser Option Command V, a gente vai apertar Shift Command V e daí ele vai abrir esta janela aqui, que está dizendo aqui, né, Paste Attributes, que é colar os atributos, e aí a gente seleciona os efeitos que a gente quer. Por exemplo, eu não quero a nitidez, eu quero só a colorização. Daí desmarca ela aqui e marca e ele vai colar somente a colorização e não a nitidez. Para adicionar marcadores, a gente aperta M e daí vem a teclinha aqui do marcador. M uma vez, M duas vezes, adiciona um marker e abre a janela para a gente fazer uma anotação. Vai ter uma aula dedicada também só a marcadores. Para a gente dar o nosso playback em full screen, né, a gente quer assistir tudo em full screen, a gente vai apertar Shift Command F. Daí ele vai dar o playback ali em full screen para a gente olhar o nosso vídeo. Para adicionar uma ferramenta de título para a gente escrever na tela, vocês vão ver também que vai ter uma aula dedicada somente a títulos, a gente vai apertar Ctrl T. E daí ele vai adicionar um Basic Title, onde se a gente clicar nele aqui e clicar aqui nele, a gente vai ter o menu aqui do nosso título para mudar fonte, essas coisas todas. Tudo a gente vai ver numa aula mais adiante, certo, pessoal? Bom, para adicionar a transição padrão do programa, e a gente vai ver que a gente pode mudar de transição padrão. Por padrão ela fica o Cross-Solve, que eu acredito que deve ser a melhor de se manter, mas normalmente eu coloco o slide também para algum trabalho. A gente vai selecionar o clipe que a gente quer e daí ele vai aplicar nas duas pontas a transição padrão. Por exemplo, assim, se eu selecionar essa parte aqui e apertar Command T, ele vai aplicar nas duas pontas. E pessoal, para a gente encerrar aqui a nossa aula longa de atalhos, tem o atalho de exportação. Mas para exportação a gente tem que sempre vir aqui e clicar nesse botão de Share, né? Como vocês viram, vocês vão ter que vir aqui em Add Destination. Daí vocês vão vir aqui, por exemplo, eu quero adicionar o meu master file como a preset de exportação padrão. Daí eu clico com direito aqui nele e a gente vai colocar aqui Make it Default. Daí ele tá o processo default. Aí sim que o nosso atalho de Command E vai passar a funcionar. Daí ele abre o nosso preset que está default. A gente pode mudar lá o preset para mudar o preset de exportação que a gente quer. Então é isso, pessoal. Eu sei que foi uma aula longa e eu sei que eu me repeti muito. De alguns atalhos a gente vai ver mais adiante no curso. E sim, a gente vai ver a aplicação desses atalhos todos mais adiante no curso. Mas eu acho importante ter uma aula para englobar todos os atalhos que eu uso, por que eu utilizo e quando eu utilizo eles, para a gente também, se vocês tiverem dúvida ao longo do curso, vocês saberem que vocês podem voltar nessa aula. Tá a lista aqui na descrição de todos os atalhos que a gente falou dentro dessa aula, e eu deixei para não falar os atalhos em cada aula, porque pode entrar alguns atalhos aqui nessa aula que não vão entrar nas aulas posteriores. Então algumas coisas ali, como até alguns atalhos mais padrões do sistema, talvez a gente não fale nas nossas outras aulas, só o das ferramentas específicas. Então é importante ter uma aula dessa aqui. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco mais denso, e é um vídeo mais denso lá dentro da plataforma também, comparado aos outros, mas o intuito do curso de edição, tanto de Premiere quanto de Final Cut dentro da plataforma, é ser um grande dicionário de todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos como editor de vídeo. Além disso, dentro do Videoflix, pessoal, vocês têm uma formação completa. Desde o absoluto zero, a gente vai escolher a câmera da gente junto. Se vocês já têm uma câmera, a gente vai aprender a operar ela. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer vídeos de muita qualidade gastando muito pouco. Tudo isso agregado com muita técnica e muita prática. E o nosso mais novo filho lá dentro do Videoflix é o nosso curso de drones, que está completinho lá. O pessoal já está falando bastante, está gostando bastante desse curso. Espero que vocês gostem também. E, pessoal, o mais incrível é que o Videoflix está com uma oferta vitalícia, ou seja, vocês compram
uma vez e vocês têm um curso para a vida toda. Eu não sei até quando essa oferta vai ficar no ar, mas por enquanto essa oferta está vitalícia. Se vocês quiserem testar, ver como é que é o curso, vocês podem adquirir. Vocês têm 7 dias de garantia. Se vocês quiserem cancelar, vocês fazem isso direto dentro da plataforma, eu nem fico sabendo. Mas eu acho que vocês vão gostar muito desse curso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam aqui no canal para outros vídeos como esse e outros cursos também aqui dentro do YouTube. É isso aí, pessoal. Um abraço. Falou!